Sejam todos muito bem-vindos nesse episódio, em mais esse episódio, mas esse é muito especial. É o episódio do Mês das Mulheres. E eu quero aqui convidar você que é mulher, mas você que também é homem para esse episódio incrível. Porque se você é homem, na sua família tem mulheres. Tem sua mãe, tem sua avó, sua bisavó, tem sua parceira, pode ter filhos. Então esse episódio é para vocês homens também. Mas é um episódio muito especial do Mês das Mulheres. E hoje eu trouxe aqui um roteiro porque eu não quero perder nada. E eu quero dedicar especialmente esse episódio de hoje para todas as mulheres que abriram o caminho para que eu estivesse aqui hoje. E também quero dedicar a todas as mulheres do seu sistema familiar que abriram caminho para você estar aqui hoje e o seu também. Então, esse episódio vem de um lugar que eu estou há muito tempo querendo falar, querendo gravar. Então, hoje eu quero acordar todas as mulheres do meu sistema, do seu sistema e do seu sistema familiar. Esse podcast é um projeto Coração Sem Fronteira, junto com a Gabriela, que está aqui com a gente. E ela é uma mulher que tem me curado, embora seja uma cliente, uma aluna e hoje uma parceira de vida, de projetos, que tem me curado, tem curado as minhas fases. Então eu também dedico esse projeto e esse episódio de hoje para você, porque ele também só é possível porque você está aqui comigo hoje. Então vamos lá, eu queria fazer barulho aqui, bora fazer barulho. Queria falar, bora acordar, olha só, bora acordar. Eu quero acordar minha bisavó, minha avó Terezinha. Minha avó Zilda tá viva, gente. Esse ano minha avó Zilda faz 90 anos. A gente tá na expectativa para esse aniversário de 90 anos. E vamos lá, que hoje nós temos muitas coisas para falar. Mas eu já comecei falando desse momento, desse episódio, que é especial Mês das Mulheres, e hoje, aqui, eu queria ter uma bandeira. Não tenho uma bandeira, mas eu tenho essa folha branca. Vamos levantar a bandeira branca? Chegou, gente. Chegou a paz entre as mulheres. Meu Deus, foi uma vida esperando isso acontecer. E agora eu sinto essa paz. E ela é genuína e ela é verdadeira. Então, para todas as mulheres que vieram antes da nossa história familiar, as histórias do meu sistema, do seu sistema e do seu sistema que vai nos assistir, porque eu vou colocar esse episódio no ar no dia 8 de março, que é o Dia da Mulher. É o meu presente para vocês e eu sei também que é o presente da Gabriela. Gabi, eu quero que você fale um pouquinho aí, acorda, quem você vai acordar hoje? Porque eu acordei aí, acorda minha bisavó, minhas bisavós, minhas avós, tias, primas, irmãs, sobrinha, mas mais do que acordar elas, eu quero acordar a mim mesma. Embora eu já esteja viva, eu quero perguntar, você tá viva, mulher? Eu tô vivíssima, vivíssima. E esse episódio, tenho certeza que já está sendo muito especial. Esse mês de março, inclusive hoje, assim, eu tava pensando demais sobre isso. Eu falei, nossa, porque quando a gente, né, tem uma hora que às vezes eu fico na neura lá. Nossa, mas se eu sou assim por causa da minha avó, por causa da minha mãe, por causa da minha tia, por causa... Aí eu falei assim. Hoje eu pensei assim, e se hoje eu pudesse esquecer por um momento e só focar em mim? E as coisas que eu também, como mulher, fui construindo ao longo da vida, as alegrias, as tristezas, os erros, os acertos, tem coisa que faz parte da minha história.
Sim, tem muitas coisas, muitas histórias que eu estive e ainda aos poucos vou descobrindo muitas histórias que eu estive conectada com a história das mulheres do meu sistema. Mas tem muitas coisas também que é na esfera do eu, né? Que eu fui construindo. eh, e eu tô nesse momento assim muito. Falo, opa, tá, eu tenho isso aqui da minha tia, eu tenho isso aqui da minha mãe. Tem isso aqui da minha avó, mas o que é meu com essa mistura toda, né? O que é meu? E também um olhar, eu tinha muito julgamento, né? Esses dias também, é claro, né, gente? A gente põe um tema e aí ficam vindo muitos insights, né? Até para a gente trazer aqui. Eu acredito que Deus já vai colocando tudo isso no nosso coração para que a gente leve mesmo cura, leve aí um chamado para despertar essa mulher que existe dentro de você. E vim refletindo muito também no quanto muitos anos assim, eu julgava minha mãe, eu julgava, criticava, e esses dias eu estava assim fazendo uma reflexão, até dentro aí do processo, né, Sandra? Eu falo da fofoqueira, né, da invejosa. Eu precisei, gente, acessar real esse lugar. E se você é essa pessoa que fica, não, eu não sou, talvez você não seja, mas pega essa dica, aprenda a falar a verdade para você, porque aqui é real, aqui é realidade pura, então eu precisei realmente acessar bem profundo, todas as vezes que eu falei mal de outras mulheres, todas as vezes que eu invejei outras mulheres, e essa semana Deus tocou no meu coração de quantas vezes eu falei mal da minha própria mãe. Muitas, muitas, muitas vezes. Então, é real, como eu disse, né? A gente vai sentindo na prática, porque eu não sei vocês, mas eu tô aqui e uma parte mulher minha totalmente vulnerável para vocês, para Sandra que está aqui. Eu vivo realmente a minha vida, o meu processo na realidade, sentindo tudo isso, e, e eu, conforme eu vou percebendo, assim, porque tem muitas coisas que a gente não fala, né, gente, nas redes sociais, mas eu vou sentindo, eu falo, opa, tô com raiva dessa pessoa, por quê? Opa, isso aqui é uma inveja. E eu vou mesmo reconhecendo e falando as minhas verdades. O que realmente para eu mudar, porque tudo que eu mais quero é mudar, é transformar. Mas enquanto você não acessa, você não consegue transformar. Enquanto você não diz a verdade para você. E essa semana Deus tocou no meu coração, sabe? Tudo. Às vezes que você fala mal de outras mulheres, que você quer transformar, o quanto você não falou mal da sua própria mãe. Uau! É um processo que é genuíno, é verdadeiro e que já aconteceu comigo e eu tenho que me policiar sempre para que a gente saia desse lugar, porque quando a gente fala mal da nossa mãe, a gente está falando mal da gente. Quando a gente fala mal da nossa avó, a gente está falando mal da gente. Quando a gente fala mal de outras mulheres, nós estamos falando mal de nós mesmas, porque nós somos mulheres. Então, esse lugar de vulnerabilidade que a Gabriela falou é o que a gente vive. Se eu quero ser uma pessoa melhor, se eu quero viver paz entre as mulheres, ela precisa começar em mim. E eu também já fiz esse processo, e ontem até estava falando isso com o meu tio Manuel. Eu precisei me curar com as mulheres da minha família, inclusive com tias. Então, quando a gente entra para um processo de autoconhecimento, às vezes a gente acha que a gente só tem coisas para resolver com o pai, com a mãe, quando na verdade é com o sistema inteiro, mas principalmente com nós, com a nossa vida. E quando a gente entra nesse lugar, tanto que a mentoria Meu Lugar é esse lugar de a minha vida. E a partir da minha vida é o que eu vou curar em mim, dentro, para que eu possa levar para fora.
Então, se eu quero viver paz entre as mulheres, a primeira paz que eu preciso viver é comigo mesma. E com a minha mãe, e com a minha irmã, e com as minhas tias, e com as mulheres. Porque, sabe aquela história? O que adianta você querer fazer tanto fora e dentro da sua própria casa você não conseguir? Então, é esse o convite. E obrigada por trazer, porque a pergunta agora é para você, mulher que está nos assistindo. Você está viva? Porque se você está falando mal da tua mãe, você está num ambiente interno de morte. Porque você está falando mal da mulher que te trouxe a vida. Aí não vem falar. Ah, você não sabe o que minha mãe fez comigo. Você também não sabe o que a minha fez comigo. Você também não sabe o que a da Gabriela fez com ela. O que a gente hoje cura tudo isso. Resolve tudo isso. Porque foi o meu movimento, é o movimento da Gabriela. Ah, você não sabe o que a minha irmã fez comigo. Você também não sabe o que a minha fez comigo. É isso. Mas eu escolho viver a paz entre as mulheres. E você escolhe o quê? E aí, eu já falei aqui das bisavós. Desde a primeira mulher do nosso sistema familiar, que começa muito lá atrás, bisavós, tataravós, bisavós, avós, tias, primas, irmãs, sobrinhas, mãe, nós mesmas, mas eu também quero falar de outros lugares, outras mulheres. Mas para isso, hoje, eu quero agradecer todas essas mulheres. Quando eu olho para a história da minha bisavó, que eu vou trazer algumas coisas aqui, das minhas avós, eu percebo quanto elas abriram o caminho para que eu pudesse ter liberdade para escolher, liberdade para falar. Gente, eu posso dirigir. E dirigir, simbologicamente, é conduzir a minha própria vida. E você está conduzindo sua vida? Gente, se você não dirige, eu te desafio a fazer esse movimento na tua vida. Dirigir é libertador, né, Gabriela? Muito. E aí, gente, eu quero falar aqui algumas liberdades. Quando eu olho para a história da minha família, e aí cada uma com as suas dinâmicas, eu tive liberdade de escolha, liberdade de estudar, porque eu tenho pessoas da minha família que elas não foram alfabetizadas. E eu acho que é por isso que eu estudo tanto. Porque acho que eu estudo por mim e por todas as mulheres da minha família que não puderam estudar. Eu tive liberdade de escolha. Eu quero isso ou eu não quero isso. E muitas mulheres do meu sistema familiar não puderam escolher. Elas tinham que viver aquilo que elas tinham. Então eu agradeço tanto por elas terem aberto esse caminho. Mas eu falei sobre dirigir carro, mas elas abriram o caminho para que eu pudesse dirigir a minha própria vida. Se você for hoje pensar que até pouco tempo atrás as mulheres não tinham direito de ter CPF. As mulheres não tinham direito de ter uma conta bancária. Meu Deus, eu nem consigo me imaginar vivendo essa época. Você já parou para pensar nisso, Gabriela? E você já parou para pensar nisso? Quero ouvir aqui da Gabriela. Nossa, a gente vê até nos filmes da época, né? O Bridgerton, que a gente tá na moda, né, gente? Não tem como não falar. E a Sandra aqui nunca tinha assistido, viu? Foi de tanto o Felipe insistir. Eu falei, você precisa assistir Bridgerton. Eu fico pensando nisso, né? Como a gente... o nosso sistema, né? Muitas não puderam escolher, muitas não puderam falar, se expressar, muitas não puderam dirigir. E assim, eu digo porque... Por exemplo, da minha família mesmo, do meu sistema, eu tenho muitas tias que não dirigem, minhas avós não dirigiram, minha mãe tentou muito, assim, ela chegou a dirigir, mas assim, não conseguiu, sabe, tirar uma carta. O maior sonho dela era tirar carta, e eu lembro que diversas vezes, assim, que eu tava
com ela, assim, no carro, quando ela estava viva, né, ela falava assim pra mim: "Nossa, mas eu tenho tanto orgulho de você, que você dirige, que você vai, que você pega o carro e tal". E às vezes eu fico pensando, porque eu falo às vezes eu fico pensando e falando assim comigo mesmo, sozinha, eu falo: "Caramba, parece que eu vim assim, eh, pra olhar pra muitas coisas, assim, sabe aquela coisa de você vem com aquela sede de fazer tantas coisas que não puderam?". E às vezes eu fico pensando, às vezes eu converso, assim, com as pessoas e eu falo: "Gente, eu aprendi a dirigir com 14 anos". Era uma sede, assim, e quando você para, assim, pra sentir tudo isso, né, você sente essa força mesmo de todas as mulheres do seu sistema te empurrando, no sentido de tipo assim: "Eu não consegui, mas você vai conseguir, eu abri o caminho". Olha, eu tô até arrepiada. Eu abri o caminho para você ir. A gente não pôde escolher fazer um curso, a gente não teve condições, sei lá, de fazer uma faculdade, uma graduação, a gente não teve escolha de ser quem a gente queria ser profissionalmente, de ser quem a gente queria ser dentro do nosso lar, como família, como esposa. Então, assim, que você seja. E a gente sente essa força. A gente vive aí num mundo hoje em dia, de muitas atribuições, de muitas coisas, mas quando a gente para fazer uma pausa mesmo e sentir tudo isso, a gente consegue sentir essa força que vem de todas essas mulheres, essa vibração de todo o nosso sistema, eh que a gente sente mesmo, né, e quando a gente para, assim, um minutinho de pausa, que a gente percebe o quanto muitas não conseguiram e a gente já conseguiu muitas coisas, muitas coisas. Eu não vou fazer propaganda dessa série, mas já que a Gabriela trouxe ela aqui, quero falar. Sim, o Felipe já tinha me indicado assistir essa série. Eu estava vendo aí os murmurinhos, mas às vezes eu ainda tenho dificuldade para parar. E essa dificuldade de parar é a dificuldade que eu ainda tenho de descansar. Porque às vezes quando eu tô assistindo uma série, um filme, eu ainda fico: "Ai, mas eu podia estar escrevendo outro livro. Eu podia escrever outro capítulo". Então eu, às vezes, e aí eu percebo que é essa dificuldade que eu tenho de descansar. E aí, às vezes, eu quero estar fazendo outra coisa, e assistir uma série é aquele momento que eu assisti inteira já, até os novos episódios, mas não foi assim, sentar e maratonar. Não, foi sentando, assisto 1, 2 episódios, vida, e aí depois eu fui assistindo a cada 30 minutos, tal. E, gente, eu fiz uma análise de coisas que eu vou trazer aqui, porque essa série também me fez trazer informações para você, que tá aqui, ó. Os 4 últimos episódios é a história da minha bisavó, mãe da minha avó paterna. E o quanto tudo que eu assisto, seja filme, seja série, eu analiso a minha própria vida e a vida da minha família, a minha origem, a história da minha família. E ali eu via muito a minha vida. Não a minha, mas a das mulheres da minha história. E é muito interessante, assim, como esse olhar faz com que a gente consiga enxergar. Gente, olha só. Vó, bisa, obrigada. Hoje eu tenho energia elétrica, água encanada. Eu tinha 18 anos quando eu fui a primeira vez aonde minha mãe nasceu. Gente, lá no interior do Pernambuco, onde meus avós estão sepultados, porque eles estão lá. Quando eu fui lá, quando eu tinha 18 anos, eu saí da capital, gente. Eu morava em São Paulo, Guarulhos, e fui para lá. Não tinha água encanada. Não tinha energia elétrica.
povoado mais perto da casa que os meus avós moravam era 30 minutos de carro. E aí, a primeira vez que eu fui lá, eu fui de avião até Teresina, que é onde a família do meu pai mora. Peguei um ônibus até Pernambuco, 12 horas. Desse lugar, peguei um outro ônibus até o povoado mais perto, 2 horas. E desse povoado, eu tive que alugar um carro de carga para me levar até o povoado, até onde a minha avó morava. E eu não tinha dimensão naquela época tudo que eu tenho hoje, de quanto esses homens e essas mulheres abriram de verdade. Eles plantavam. E hoje quem está colhendo sou eu. Plantavam no sentido de eles não tiveram energia elétrica. Meu avô foi ter TV na casa dele, eu acho que eu já tinha, sei lá, mais de 35 anos. Não, acho que uns 30. Eu tinha 30 anos quando ele foi ter televisão, porque tinha energia elétrica. Então, quando eu penso que hoje eu posso ter energia elétrica, eu até estava falando isso aqui um pouquinho antes de começar esse episódio, que às vezes eu escuto as histórias e eu já faço análise. O poder que eu tenho hoje dessa consciência e dessa clareza de que às vezes o que a gente está vivendo hoje não é sobre o que está acontecendo hoje. É para a gente olhar para essas histórias do passado. Alagamento. Gente, quando eu entendi alagamento, pessoas que água entrava nas casas e as pessoas perdiam nos móveis as casas, doía em mim. Aquela história que aconteceu, foi o ano passado, retrasado, no Rio Grande do Sul, aquilo mexia comigo até eu entender que era a minha história. Os meus pais vieram morar em Guarulhos e eles moraram numa casa que enchia de água e eles perdiam tudo. Então, quando eu entendi aquilo, aquela dor, eu falei, essa dor é minha também. Porque eu carregava isso no meu DNA. E aí hoje eu olho e falo, sim, eles perderam tudo para que eu... Tudo assim, gente, móveis, carro, casa, para que hoje eu pudesse ter essa consciência e eu possa fazer diferente. Então, sim, hoje eu posso dirigir, hoje eu posso estudar. As minhas tias, gente, eu não entendia porque que eu queria tanto escrever livros. E recentemente, eu conversando com meu primo, eu falei, as minhas tias de Teresina, tia Elza, tia Zilda, vocês moram em mim. Quando eu fui a primeira vez em Teresina, quando eu tinha 18 anos, elas tinham uma barraca, elas vendiam livros para sustentar a família delas. Então hoje eu sei por que eu tenho tanto esse desejo de escrever livros. E eu não entendia. E aí, outro dia eu falei, meu Deus, elas já faleceram, mas olha como eu quero honrá-las, escrevendo tantos livros, porque às vezes eu falo, por que eu quero tanto publicar tanto livro? E eu falo delas também, das histórias delas. Então, eu sou essas mulheres todas do meu sistema familiar, só que hoje diferente. Então, hoje eu posso dirigir, eu posso estudar, eu posso escrever, publicar, e fazer dinheiro com as histórias da minha família. Posso inspirar outras pessoas e fazer outras mulheres realizarem sonhos que elas nem sabiam que elas tinham. A Gabriela, nós fomos no Palácio Tangará o ano passado comemorar o aniversário de 50 anos da Ana. A Ana foi minha primeira cliente, gente, em 2018. E ela tá comigo até hoje. E aí a Gabriela lá no Tangará, se você não foi, vá. Dá pra ir, né, Gabi? Dá. A Gabi falou assim, Sandra, você já parou pra pensar que talvez a sua missão é fazer as pessoas realizarem os sonhos que elas nem sabiam que elas tinham? E hoje eu fico vendo, a Gabi nunca sonhou que ela ia estar sentadinha num podcast, gravando, falando, ela nunca... Gente, já vou dar spoiler aqui, porque eu sou essa. Gabriela tá escrevendo um livro. Então... As mulheres da minha família, elas não abriram caminho só
para mim. Elas abriram caminho para mim, para que eu também pudesse abrir o caminho para outras pessoas. E essas histórias vivem em mim, na Gabriela. Eu falo para a Gabriela, quando ela fala, o meu irmão tá falando através dela. Porque hoje eu falo, meu irmão, Luiz Carlos já faleceu, mas eu lembro ele pegando o celular e falando, se você vai fazer isso, faça direito. Ele era jornalista, comunicador nato. E quando eu vejo a Gabriela hoje com o microfone, com aquela claquete do teatro, meu irmão fazia curso de teatro. Eu vejo ele em você. Então, a minha história, a história das mulheres da minha família abriram caminho para mim, para o meu filho, e hoje a gente abre para outras tantas pessoas. Então, quando você entender isso, porque a Gabriela já entendeu, mas quando você entender que a sua história curada vai curar milhões de pessoas, você sai desse lugar e vem aqui fazer algo bom com a sua história também. Esse é o convite. Mas para isso, você tem que se curar, que é o que a gente está fazendo. Todos os segundos da vida, né, Gabi? Nossa, nem me fale. Cada segundo realmente, né? E você foi falando, né, falando das histórias, né, das nossas ancestralidade, né, de tudo que elas passaram. E eu até me emociono, porque por muitas vezes, e ainda às vezes conto, né, as histórias tristes. E esse livro que eu estou escrevendo, conforme a Sandra falou, é uma forma de eu parar de falar as histórias tristes dos meus pais e contar uma nova história, né? Como seria se vocês pudessem contar uma nova história? Eu sempre fiquei muito assim. Era aquela questão, né, de salvadora, de querer o tempo todo salvar ali os meus pais. Gente, a história que foi sempre contada não precisa ser contada para sempre. Grava isso. Eu faço parte da saúde emocional de um hospital. E aí eu tava conversando com uma pessoa e eu falei assim pra ela, até quando você vai contar essa história triste? Porque eu também tenho um monte de história triste pra contar. Mas eu resolvi fazer algo muito bom com todas as minhas histórias tristes e transformar essas histórias em algo muito bom, em cura. Tanto que eu escrevi 2 livros físicos que eu publiquei, que eu investi dinheiro e depois olhei e falei, ainda tem dor, e não é dor que eu quero levar para o mundo. Eu quero levar cura. E hoje tem gente que lê o meu livro, então aqui já fica o convite, Milagres do Coração, um propósito além dos diagnósticos. Então, um propósito além dessa sua dor. E a Gabriela, ela é minha cliente, aluna, hoje parceira de vida, e eu sei que tem muita dor. E muitas vezes nas mentorias eu falava, eu não vou responder áudio. Porque no áudio você só fica contando a história triste. E eu falava, só que era intencional isso. Eu falava, eu só vou responder texto. Mas mal sabia ela que eu estava treinando ela para escrever. Escrever o quê? A nova história da vida dela. Como seria para você se você chegasse num processo de desenvolvimento, de autoconhecimento, cheia de dor, cheia de sofrimento, cheia de história triste, e nesse processo, em 1 ano e meio, você já estivesse escrevendo o próprio livro da sua história, contando uma nova história para inspirar outras pessoas? Você já parou para pensar que a sua história pode virar um livro? Eu também não tinha pensado. Mas depois que eu fiz isso, ensino outras pessoas. E agora que a Gabriela já se recuperou, ela vai continuar contando a história feliz dela. Então, voltando aí na história do livro, né? Essa questão aí da salvadora, né? Que eu fui percebendo
E até pouco tempo, assim, né, que eu quis salvar aí o destino dos meus pais. E Na parece verdade, tão mudar o destino dos é, pais, né, mudar. Eu Gabi? queria mudar, assim, de qualquer forma, né. E muitas vezes a gente não vai percebendo isso. E para quem, assim, né, não me conhece, parece que minha mãe aí faleceu há 1 ano atrás, meu pai há 2 anos. E não, gente, fazem 15 anos já do falecimento do meu pai. E esse ano vai fazer 10 anos do falecimento da minha mãe. E até ontem eu ainda queria salvar os meus pais de tudo, né? De vícios, de doenças. Eu queria contar uma nova história deles. E, e agora é possível com esse livro. E também essa intenção de escrever esse livro. Não vou dar muitos spoilers, né? Mas no sentido de que eles deram muito certo porque eu tô aqui e eu continuo através deles. Talvez não seja da forma que eu esperava, muitas coisas eu deixei de viver, mas talvez se eles estivessem aqui eu não seria essa pessoa que eu sou hoje, essa mulher que eu sou hoje. Então, esse livro é uma forma de deles continuarem vivos e eles estão vivos em mim o tempo todo e enquanto eu viver eles vão estar vivos e se eu tiver filhos, com certeza eu quero ter filhos, eles vão continuar vivos, sempre vivos, nesse caminho, assim, né? Nessa versão que eu quero contar de que eles estão vivos. Mas ainda tem dor, ainda dói. E talvez também seja a sua história. Quais histórias aí que você ainda tá contando e deixando de viver a sua vida. E esse mês de março. Ai, tá sendo muito assim especial porque eu falei assim pra mim mesma, é o primeiro dia da mulher que eu tô olhando pra mim. E hoje mesmo eu falei pra Sandra, eu falei assim, eu tô preocupada com a minha saúde, mas eu agradeci a Deus porque pela primeira vez eu estou preocupada com a minha saúde, não com a saúde dos meus pais, não com a saúde dos pacientes que eu que percorrem aí, né, a minha vida durante aí a trajetória, percorreram e percorrem a minha vida na enfermagem, em todos os lugares, família, tios, tias, primos, Sogro. sogro, sogra, né, esposo. Então, pela primeira vez, eu fiquei feliz de estar preocupada comigo, porque eu falei, cara, é a minha vida, né? Então, eu acredito que esses movimentos aí do Dia da Mulher, eu até me afastei aí um pouco de redes sociais esse mês, porque eu realmente precisava. E é muito bom assim as redes sociais, mas não que estava assim me adoecendo, mas eu fui sentindo que eu estava perdendo o meu tempo para mim. Porque às vezes a gente vai, olha uma coisa, e quando você vai ver, você tá buscando. Aí você tá pesquisando, pesquisando, pesquisando. Ai, tudo. Aí quando você vê, você fala, cara, eu não tô raciocinando mais. Porque tudo eu vou lá e olho na rede social. Quero saber uma informação, joga na rede social. Ah, não sei o quê. E a gente deixa às vezes, né? Eu fui sentindo o que eu fui deixando de sentir, talvez o que Deus queria pra minha vida naquele momento. Então, esse é um movimento, assim, de eu estar dando uma pausa de rede social, mas não que eu esteja aí querendo sair de tudo, porque eu amo, realmente acordei para minha vida, eu realmente quero me mostrar aí para o mundo, mas esse mês eu tô realmente focada em algumas outras coisas que eu fui percebendo, inclusive em relação à minha saúde. Então, antes de levar tudo aí que tem aqui dentro do meu coração para fora, eu preciso cuidar de mim.
da minha saúde, estar aí em forma, né, saudável, para poder levar também mais novas histórias para o mundo, novas histórias e contar novas histórias de tudo aquilo que veio do meu sistema. Que interessante, minha gente, porque eu coloquei aqui um roteiro e ela não sabia, Gabriela não sabia desse roteiro. E eu acho que é a primeira vez que eu trago um roteiro com a Gabriela. E aqui, essa página fala sobre as mulheres que viveram em silêncio. Quem sabe esse silêncio não é você honrando todas essas mulheres que não puderam falar. Mas, como você já tem muita consciência de tudo isso, eu quero falar para você. E um convite para você, mulher. Você está olhando para a sua vida? Para a sua vida como mulher, para a sua vida, para a sua saúde, para a sua carreira, para o seu dinheiro, para você. Hoje eu tive uma conversa séria com meu filho sobre isso. Mas eu não quero falar de mim. Hoje não. E aí, aqui nesse roteiro, eu coloquei assim, olha, às vezes a gente pode estar honrando de uma forma negativa as mulheres do nosso sistema familiar, porque se elas, sabe quando você abre a terra assim para plantar, colocar semente? Se elas foram aqui abriram essa terra para plantar a semente e nós estamos colhendo os frutos, a gente precisa pensar aqui que as nossas bisavós, as nossas avós, as nossas mães, elas viveram e vieram de histórias muito difíceis. E que talvez a gente está vivendo essas histórias difíceis até hoje. Então, não é o meu caso, mas eu já precisei, eu não vou falar termos técnicos, mas a gente já precisou curar esses homens e essas mulheres que não puderam falar. Então, aqui eu listei algumas coisas. Mulheres que viveram em silêncio. Primeiro, gente, não tinha nem energia elétrica na casa da minha avó materna. Como que ela ia falar no microfone? Hoje eu posso. Elas viveram no silêncio porque elas não conseguiam nem ouvir uma música numa rádio. Se não tivesse alguém lá tocando para elas, elas não iam ouvir. O silêncio. E quanto esse silêncio perpetua até hoje. Você pode estar vivendo, honrando de uma forma negativa a ponto de você não silenciar mais, você ficar tão conectada. Talvez é uma forma que você está honrando as mulheres e os homens da sua família negativamente, porque você está conectada demais hoje. Talvez porque lá no passado elas não tinham. Então a gente precisa perceber tudo isso. Então, algumas coisas que eu listei. Mulheres que viveram silêncios, perdas, relações difíceis, amores interrompidos. E esse amor interrompido, a gente pode pensar de amores, relacionamento amoroso. A minha bisavó, mãe da minha avó materna, ela teve relações difíceis, mas ela teve amores interrompidos. Ela ficou viúva 2 vezes. E um dos maridos dela foi embora. Então ela teve relações difíceis e amores interrompidos 3 vezes. Até que chegou uma hora que ela não casou mais. Elas não podiam fazer escolhas. E hoje a gente pode escolher, gente. A gente pode escolher se eu trabalho com isso ou com aquilo. Elas eram uma coisa quando tinha essa uma coisa. Mas mesmo assim, elas caminharam e plantaram muitas coisas que hoje a gente está colhendo. E olha só o que eu coloquei. E porque elas caminharam e continuaram, hoje eu posso caminhar mais longe. A minha avó paterna, a Zilda, e o meu pai, eles vinham para São Paulo de ônibus, 3 dias e 3 noites. Eu não consigo nem me imaginar, gente, fazendo essa viagem, 3 dias e 3 noites de ônibus. Hoje eu faço uma viagem de avião para ir para lá 5 horas, já chego cansada. Imagine 3 dias e 3 noites.
Então, agora eu quero ler aqui o que eu escrevi. Então, acordem todas as mulheres. Bisavó, minhas tias, primas, irmã, sobrinhas. Acordem todas as mulheres. Porque hoje eu quero dizer com muito amor. Queridas ancestrais, se hoje eu posso viver uma vida com mais liberdade, é porque vocês abriram os caminhos antes de mim. E por isso eu digo, eu vejo vocês, eu sinto vocês, eu honro vocês e eu sou profundamente grata. Meu signo, Sagitário, ele é da liberdade. E eu preciso ter liberdade. Quando eu me sinto presa, tira o meu ar, eu paro de respirar. E só hoje eu vejo que é porque vocês ficaram muito presas a vida inteira. Então, eu só posso ser livre porque vocês abriram caminho para mim. Mas eu quero falar aqui, eu nem sei se a gente vai ter tempo de falar tudo, são muitas coisas que eu escrevi aqui, mas já tá aqui. Mas eu queria trazer tudo isso para vocês. Mas eu quero falar um pouco sobre repetição de histórias, e eu já fui falando aqui algumas coisas, mas eu quero trazer de uma forma mais sucinta. Gente, eu honrei as mulheres do meu sistema. Eu tenho uma brincadeira que eu falo sério. E agora eu vou falar publicamente. Eu falo em aula, em mentoria, em treinamento, e falo pra minha mãe, ela ficava brava, e falo pra minha irmã, a gente sentava e conversava, eu falo assim, irmã. Eu falava pra minha irmã e eu já falo pras alunas, a Gabriela já ouviu, acho que ela até sabe o que eu vou falar. Eu falo assim, eu tive prazer por mim e por todas as mulheres do meu sistema familiar que não tiveram. Só que, dependendo de quem escuta isso, vai falar, nossa, eu estou falando sexualmente? Sim, também. Mas prazer, gente, não é só sobre sexo. É sexo também? É. Tive muito prazer? Sim. Tenho? Sim. Mas não é só sobre isso. É prazer da vida, de viver, de realizar, de fazer. A palavra que me rege é realização. Eu sou uma pessoa movida à realização. E, mais ainda, eu gosto de ver os outros realizando. Então, eu honrei muito as mulheres do meu sistema familiar negativamente, mas porque eu deixava o meu inconsciente me dominar. Tem uma frase que é assim: enquanto você não trouxer o seu inconsciente para o seu consciente, ele dominará você e você vai chamar isso de destino. Eu precisei passar por um casamento, divorciei. Casei de véu, grinalda, festa, tudo como manda o figurino. Divorciei. Depois morei 6 anos com o pai do Rafael. Separei. Depois morei mais 2 anos, acho que 4, com o Felipe. Cada um foi morar nas suas casas. E aí foi quando eu mergulhei ainda mais no meu processo para entender o que eu estava repetindo. E aí, gente, em 2021, estou eu lá, no Pernambuco, na casa da minha avó materna, que ela ainda era viva. E aí foi a primeira vez que eu escutei a história que a minha bisavó tinha casado 3 vezes. Eu falei, ela parou na terceira? E aí veio, sim, porque ela não quis mais casar. Eu falei, não, eu ainda quero casar. E eu ainda quero contar uma nova história de relacionamento amoroso. Inclusive, o meu próximo livro vai ser sobre relacionamento. Eu vou contar o que eu precisei passar para que eu pudesse curar tudo isso. E aí, em paralelo a isso, eu também soube, depois, nesse meu processo de autoconhecimento, que o meu pai precisou terminar com uma mulher para poder ficar com a minha mãe. Então, esses amores interrompidos. Só que tem algo da série que eu comentei um pouquinho mais para trás, que é a história da minha avó paterna. Na série que a Gabriela comentou,
nos últimos 4 episódios, eu vou dar spoiler sim pra você assistir todas as temporadas anteriores. Tem uma pessoa que a mãe dela era criada. Você assistiu as últimas 4 temporadas? Claro. Então você já sabe do que eu tô falando. A mãe dela era criada e se apaixonou, e aí ela nasceu, e por mais que o pai quisesse manter ela como no mesmo patamar de vida dele, a história dela é: você é filha de criada. E essa é a história da minha bisavó, a mãe da minha avó materna. A minha bisavó também se apaixonou, ela era filha de escravos, essa é uma história da minha família, e ela se apaixonou pelo senhorio lá, o filho do senhorio. E eles, foi um amor proibido, mas mesmo assim eles tiveram filhos. Só que como a minha avó, Zilda, mãe do meu pai, ela era um pouquinho mais escurinha, ela foi doada para uma casa das Alemãs em Teresina. E quem criou a minha avó foram essas mulheres da casa alemã. Então, quando você assiste uma série, um filme, às vezes você está assistindo a sua própria história, a história da sua própria família. E essa série me trouxe muitas histórias da minha própria família. E foi lá eu até fiquei com raiva do jeito que terminou o 4º episódio. Fiquei com raiva, tô com raiva ainda, viu? Porque talvez é a raiva que a minha bisa ainda sentia. Então a gente às vezes precisa entender que essa raiva que a gente sente às vezes nem é nossa. A gente carrega de alguém. Né, Gabi? Opa! E aí, gente, hoje quero falar pra vocês de uma coisa que a gente precisa ser intencional. E eu ensino isso para as minhas alunas, a Gabi já aprendeu. Tudo que você for fazer, coloca uma intenção. Eu coloquei aqui no começo já dessa gravação. A paz entre as mulheres, um lugar para todas as mulheres que abriram o caminho para que a gente estivesse aqui. E agora falando de relacionamento amoroso, hoje, cara, eu preciso dar certo. Preciso dar certo em todas as áreas da minha vida. Mas pegando o gancho aí dessas minhas bisavós, porque você percebe que é dos dois lados, eu preciso me sentir feliz no relacionamento amoroso, porque talvez eu ainda não me sentia feliz e não era por mim, era por elas. Eu preciso sentir essa paz no relacionamento amoroso, porque talvez eu ainda não sentia, não era por mim, era porque eu estava vivendo as histórias delas. E não só delas, das minhas tias, dos meus tios. Então, eu quero que você, hoje, um presente, gente, esse presente, a Gabriela já pagou valores altíssimos para ouvir o que hoje você vai ouvir aqui. Pega uma relação aí, pega um caderno e escreve como que são os relacionamentos amorosos da sua família, quais são as histórias que você nem conhece, mas que pode estar interferindo na sua vida. Porque hoje eu quero essa paz entre as mulheres, começando em mim, mas eu também quero uma paz nos relacionamentos amorosos e em todos os outros relacionamentos. Eu quero viver alegria e felicidade no relacionamento amoroso, mas também em todos os relacionamentos. Eu quero viver prosperidade e crescimento em todos os relacionamentos. E aí, a Gabriela estava na mentoria Meu Lugar, no 3º encontro, e algo aconteceu ali que mexeu comigo. Quando uma cliente veio me falar que ela tomou uma decisão e o marido dela colocou a culpa em mim num primeiro momento. Porque não tinha sido a primeira cliente que já havia falado isso, que os maridos às vezes colocam essa culpa. E como isso me doeu, pega que é meu. Porque eu sempre falo, se doeu, pega que é teu. E aí eu anotei. E ali eu fiquei com aquilo. Por que esses homens têm essa raiva de mim? E na hora eu pensei, talvez sejam os homens que eu me relacionei que ainda sentem raiva de mim porque fui eu que tomei a decisão de separar. E aí esses maridos só estão projetando uma dor que é desses homens que eu tomei a decisão. Porque, quiçá 100%, 90% fui eu que terminei.
E essa cliente trouxe uma decisão de uma possível separação, divórcio, e eu falei: "Cara". E ali eu fiz um movimento interno e fiz vários exercícios, e aí Deus é tão maravilhoso na minha vida, que aí na mesma semana veio um casal para fazer um atendimento comigo, e eu falei: "Ok, já entendi que agora está tudo bem". Então, a gente nem imagina que todas essas histórias estão interferindo. Você imaginava, Gabi, quando você começou seu processo de desenvolvimento, você veio porque tinha uma dor no relacionamento amoroso. E dentro do seu processo, você descobriu tantas outras coisas. Você imaginava que você estava vivendo e repetindo histórias e projetando no seu relacionamento amoroso todas essas histórias? Conta aqui um pouquinho pra gente. Olha, foi foi o que mais doeu, né, era o que mais doía quando eu cheguei, né, com tudo isso. E eu fui sim reconhecendo muitas partes, principalmente dos meus pais, né, e muitos desconfortos, porque a gente sente desconforto, quando a gente sente que a gente está fazendo diferente, porque entra naquele lugar de você não se sentir pertencente. E eu senti, assim, um desconforto absurdo, extremo, assim, que eu queria sumir, assim, sabe aquela coisa? Ai, quero sumir. Ai, quero sumir de casa. Ai, quero. Então, assim, precisei revisitar todas as minhas casas para saber de quais situações que eu queria sumir, porque muitas vezes ali não tá acontecendo nada no seu relacionamento, assim, que você fala, nossa, mas aconteceu algo muito grave, a pessoa, sei lá, te desrespeitou, houve uma intriga e não estava acontecendo nada fora, mas estava acontecendo dentro. Então eu precisei, assim, apaziguar muitas coisas, revisitar muitas histórias para eu dar um lugar e sentir também, e aos poucos você vai percebendo que conforme você vai olhando, você vai ficando ali um pouco mais confortável, mas é muito desconforto, assim, muitas coisas. Então, é aos poucos ali que você vai se acomodando, que você vai criando uma nova história. Então, por exemplo, seus pais não ficaram juntos ou se separaram, alguma coisa assim. Você sente aí que você tá vivendo isso no seu relacionamento, tá repetindo um padrão. Eu lembro um dia que a Sandra falou assim: "Gabi, você tá fazendo muito diferente". Só porque, assim, dentro do meu lar eu vivi muitos caos, né, caos de vícios, de brigas, de desrespeito, de agressões. Então, para mim permanecer na paz do meu lar, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, porque sempre foi muita discórdia. Teve muito amor também, mas tiveram coisas muito sérias, assim, que mexem mesmo com a nossa identidade, que mexe totalmente com a nossa estrutura, né, humana. Então, para mim, eu até, às vezes eu chego em casa e meu esposo fala baixo, calma, eu tô aqui. E ele fala super baixinho. Lá em casa, lá, assim, lá na casa dos meus pais, é uma gritaria daqui, um queria gritar mais que o outro. Então, às vezes eu começo a falar, começo a me empolgar, ele, calma, você chegou da rua, fala um pouquinho mais baixo, eu tô em outra vibração, tal, tal, tal. Então, assim, você precisa, às vezes, também sem perder a sua identidade, mas você precisa, às vezes, se moldar dentro de um relacionamento, porque senão você acaba desrespeitando e invadindo também o espaço do outro. Então, assim, foram muitas coisas, né? Eu não tenho vício dentro da minha casa, meu esposo não bebe. Então, assim, foi muito difícil. Até eu mesmo caí nessa realidade, porque eu bebia e bebia muito, bebidas alcoólicas. Então, muitas pessoas da minha família, inclusive, acham que quem fez eu parar de beber foi o Will e, pelo contrário, o Will às vezes tomava uma cervejinha por ano, uma vez, duas vezes no ano, agora ele nem toma nada.
foi partiu de mim essa decisão de não beber, e hoje eu percebo aí que eu ressignifiquei muito, assim, o álcool na minha vida, e eu não sinto mais vontade, não por ranço que eu já tive, já fui acessando e fui sentindo o ranço do álcool, mas não sinto mais esse ranço, mas também não sinto mais vontade de beber, e é uma escolha minha, né, não ingerir aí bebidas alcoólicas. E isso também, assim, foi muito diferente, né, não ter vícios, meu esposo ser uma pessoa que fala muito baixinho, muito tranquilo, e eu falava: "Gente, cadê aquela agitação toda?", né, o respeito que existe dentro da minha casa, que com os meus pais não existia esse respeito. Então, eu fui me sentindo muito desconfortável, porque não era, né, é totalmente diferente do que eu vi, né. E aos poucos aí eu fui acessando tantas coisas, né, às vezes o meu olhar, que eu olhava para o meu esposo, era às vezes o olhar de raiva, às vezes que muitas vezes eu olhava para o meu pai, e às vezes ele vinha ali de um jeito carinhoso, mas parecia que eu via, assim, o meu pai. Então é só quando você realmente mergulha e se abre para viver um processo de cura, eh, e se coloca, assim, totalmente vulnerável mesmo para acessar aquilo que você tem que acessar, a informação vem de todos os lados, você começa a sentir muitas coisas, ir compreendendo muitas dinâmicas, do seu sistema familiar, que às vezes você acha que está vivendo, mas na verdade você está honrando histórias, mas honrando, como a Sandra disse, negativamente, não fazendo algo bom com a sua vida. E por mais que seja, que tenha sido difícil para os seus ancestrais, e que muitas vezes eles não souberam lidar assim com a gente, com as pessoas que vieram depois, tudo que pulsa na alma de todos os ancestrais é que a gente viva a nossa vida da melhor maneira possível. E às vezes eles deixaram alguns traumas na gente, mas não foi intencional, tipo: "Ah, eu quero traumatizar essa pessoa para que essa pessoa não viva". São coisas que vão vindo de gerações e a gente só vai repetindo, só que, por exemplo, eu digo por mim, muita coisa eu precisei falar: "Acaba em mim, acabou em mim, acabou em mim". Então, assim, muitas coisas eu falei: termina aqui, todas as mulheres que não puderam viver um relacionamento saudável, termina aqui todas as mulheres que não puderam ser vulneráveis, que não puderam chorar, que não puderam se expressar, termina aqui todas as mulheres que não podiam sentir prazer, termina aqui todas as mulheres que não podiam sentir alegria na vida e poder demonstrar isso para toda a sua família também. Porque nossa, veio assim uma informação muito forte. Às vezes tem pessoas que estão vivendo, próprios familiares mesmo, pessoas do seu sistema, não estão vivendo alegria, às vezes estão vivendo um momento. Mas, assim como eu tive os meus lutos e os meus momentos, às vezes, assim, você não vai poder deixar de viver as suas alegrias para viver a dor do outro. Assim como eu tive as minhas dores e precisei passar pelas minhas dores e recuperar e restabelecer minha alegria de volta. Então, a gente poder ser alegre mesmo quando alguém não está feliz da nossa família, mesmo quando alguém está passando alguma situação um processo, né? E cada um tem o seu processo, cada um tem o seu luto. E sair mesmo desse lugar aí de salvadora, de querer mudar toda a sua família, porque a gente não vai conseguir. E aceitar as pessoas como elas são e viver a sua vida, viver a sua alegria, viver os seus amores, né, os amores, digo, de marido, mulher, de filhos, de amigos, viver o amor, né, em sua maior intensidade. Uau! Ela terminou esse podcast, gente, falando termina aqui. E começa agora uma nova versão, uma nova história, um novo tempo.
E eu quero finalizar esse podcast com um movimento, onde eu, a Gabriela e você possa olhar para todas essas mulheres, para todas essas histórias. Desde a primeira mulher, o primeiro homem do nosso sistema familiar, em especial para as mulheres, olhar para todas essas histórias, todos esses amores interrompidos, todas essas pessoas que não puderam, e olhar para as bisavós, avós, a nossa mãe, as nossas tias, primas, irmãs, sobrinhas, as nossas amigas. E olhar para as mulheres, as ex-parceiras do nosso relacionamento atual. E que a gente possa dar um lugar para elas no nosso coração e que a gente possa, dentro, olhar para elas e falar: eu vejo tudo que vocês não puderam. Eu sinto tudo que vocês não puderam viver, mas agora eu peço. Me olhem com carinho quando eu estiver num relacionamento feliz, abençoado, prosperando. Me olhem com carinho quando eu estiver muito bem financeiramente. Me olhem com carinho quando eu estiver cuidando da minha saúde. Quando eu estiver fazendo o que eu amo em forma de carreira e mesmo assim sendo feliz e próspera. Me olhem com carinho quando todas as áreas da minha vida estiverem em paz. Esse movimento é profundo, curto, mas muito significativo. Então eu termino esse podcast especial Dia das Mulheres com esse convite que você também possa pedir para que todas as ancestrais te abençoem, para que você seja muito feliz. Feliz Dia das Mulheres. Tenha uma vida feliz. Não só no Dia das Mulheres, todos os dias da sua vida. Um grande beijo. Foi um prazer. Gabi, obrigada por mais esse Obrigada, Sam. episódio. Fiquem com Deus.